Então, boa noite, ou bom dia, a hora que você está vendo este, este vídeo, né? Nós vamos falar agora do capítulo 3, que é uma continuação do capítulo 2, que fala sobre as 7 igrejas de Deus, né? Estas igrejas receberam uma mensagem de João, né, que através do anjo que vindo da parte de Deus. E apesar dessas igrejas já existirem na época de João, existe um simbolismo, porque representam 7 castiçais que estava diante de Jesus quando ele teve a visão de Jesus, e significava 7 igrejas, 7 espíritos de Deus, de acordo com o capítulo 3:1. São características de igrejas que representam as características de Deus. Igrejas que somos nós, na trajetória do cristão pessoal, desde a nossa conversão. Alguns com problemas e Deus dá o conselho. Observamos, por exemplo, lá na igreja de Éfeso, do capítulo 2, que apesar de suas qualidades, existia um falso apóstolo entre ele, e que abandonaram o primeiro amor, que é as leis, as doutrinas de Deus, né, do Êxodo 20, lá do Velho Testamento. Então, ele dá conselhos. A igreja de Esmirna tinha muitas tribulações, pobreza, mas apesar disso ela tinha o Espírito Santo, era rica em Espírito Santo, né? Mas também na igreja local existia falsos cristãos que são sinagogas de Satanás, era considerada não igreja de Deus, essas pessoas. A igreja de Pérgamo, que era a terceira, habitava na igreja que não é de Deus, não era considerada de Deus, né? E segue um falso profeta, comem sacrifícios de idolatria e fornicam. Aqui, fornica é o símbolo de adultério de doutrina, né? E aconselha, então, a sair, não frequentar essa igreja, né? O conselho para essa igreja de Pérgamo. A igreja de Tiatira tem boas qualidades, mas também tem uma falsa profetisa que ensina a praticar adultério de doutrinas e sacrifícios de idolatria, como na igreja de Pérgamo. E apesar do alerta que Deus dá, diz a profecia que elas não se arrependem. Então, é sério, a gente está recebendo essas mensagens como igreja de Deus, e nós temos que saber aonde nós encaixamos nela, qual é a nossa igreja que é essa característica, e seguir os conselhos de Deus, né? Vamos então estudar o capítulo 3. E para entendermos esse capítulo, quando estudamos a Bíblia, a gente busca orar para que Deus nos ilumine, nos inspire para termos sabedoria, para entendermos estas mensagens, né? Então, vamos agora, neste momento, fechar nossos olhos e orar ao nosso Pai. Querido nosso Pai que está nos céus, o teu livro sagrado encontra-se agora em nossas mãos. Nós queremos aprender mais do teu respeito. Nós queremos conhecer a tua vontade para a nossa vida. Por isso, nos abençoe, nos ajude agora, para que o nosso espírito que o mesmo espírito que esteve com João, que possa estar neste momento agora, trazendo essas revelações, que este espírito possa estar neste momento conosco,
para compreendermos a tua vontade para cada um de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, vamos agora começar o capítulo 3. O anjo da igreja de Sardes, ele escreve: aquele que tem 7 Espíritos de Deus, que são 7 igrejas, e 7 estrelas, que são os anjos dessas 7 igrejas. Então ele diz: conheço as tuas obras, que é pelas nossas obras que seremos conhecidos diante de Deus, né? E que tens o nome de que vives, como se estivesse ligado a Deus, e ele diz que você está morto. Então, na verdade, você não está ligado a Deus. Quando não estamos ligados a Deus, estamos como mortos, né? No verso 2 diz o conselho: ser vigilante, procura saber o que Deus quer, lendo sua palavra, e consola o resto que estava para morrer, assim também na sua igreja local. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras, de fazer a vontade de Deus, na presença do meu Deus. Verso 3. Lembra-te de como tens recebido e ouvido, como conhecestes a palavra, e guarda-o. Faz como a palavra que Deus diz, e arrepende-te. Não fazer o que você está fazendo, converta-se, que é voltar às práticas da palavra de Deus. E ele dá advertência: portanto, se não vigiardes, virei como ladrão. Se não conhecerás de modo como em que hora virei contra ti. Então, os que guardam a palavra vão saber a hora que Jesus vem, porque eles estudam a palavra e sabem a vontade de Deus, né? E no verso 4, tens, contudo, nesta igreja local, umas poucas pessoas que não se contaminaram e que andaram de branco junto comigo, com Jesus, pois são dignas. No verso 5 vem a promessa: o vencedor será assim vestido com vestiduras brancas, e não apagará o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos meus anjos, e dos seus anjos. No verso 6 diz: ouça o que o Espírito diz à igreja, que essa é a mensagem para você. No verso 7, vamos agora falar da igreja de Filadélfia. Diz aquele que tem a chave de Davi. Quem? Jesus. Essa chave de Davi é uma chave que abre e ninguém fecha, e se fecha, ninguém abre. Assim é a característica de Jesus. No verso 8, diz: conheço as tuas obras e tenho posto diante de ti, uma porta aberta. Quem é a porta? É Jesus. Que ninguém pode fechar essa porta, né? Tem pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. E no verso 9 diz que alguns nesta igreja que frequentas são da sinagoga de Satanás. Se declaram judeus cristãos e não são, né? Mantém, mas Deus fará eles vir e prostrar-se a teus pés, conhecer que eu te amei. Pelas tuas obras sabe que Deus está contigo. Então, essa foi a promessa. Verso 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, que é o castigo de Deus quando ele voltar.
né? Para que experimenteis os que habitam sobre a terra. No verso 11, venho sem demora, que é a sua volta. Sem demora, nós estudamos no capítulo 1, que o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Um dia para Deus é 1000 anos, então ele vem sem demora, né? Para nós está demorado, mas para ele não, né? Então, continuando, conservas o que tens para que ninguém tome a tua coroa. No verso 12, vem a promessa ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e meu novo nome, né? No verso 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No verso 14, ao anjo da igreja de Laodiceia, outra igreja. Diz o Amém. Quem é o Amém? Jesus. Né? Outro nome dado a Jesus. Né? No verso 15, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. É o cristão que fica fazendo coisas que o mundo oferece e também está na igreja local. Que aí diz a palavra, quem dera fosses frio ou quente. O julgamento de Deus está bem claro, né? No verso 16, mas Deus não está tolerando quando diz, porque és morno e nem quente, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Lembra que a boca de Jesus é a espada de dois gumes, a palavra de Deus do Antigo e Novo Testamento. A boca é os 10 mandamentos de Deus. São seguidos parcialmente por essa igreja. Ou fazem o certo, ou não, diz Deus, né? Porque ele não tolera um pouco certo e um pouco errado. No verso 17, pois diz, rico e abastado. É uma igreja rica e acha que não precisa de coisa alguma. Achas que tem todas as doutrinas que segue. E diz, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Vamos ver o símbolo disso? Pobre espiritualmente, cego, porque os olhos do Espírito Santo não estão contigo. E nu, porque não estás vestindo a vestiduras de Deus, que dá àqueles que o seguem. No verso 18, o conselho, que compres ouro refinado pelo fogo, para te enriquecer. Isso é o símbolo de que ouro é a palavra de Deus, e refinada pelo fogo, que é o Espírito Santo, né? E também vestiduras brancas para te vestires, que recebe aqueles que são salvos, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, que é o pecado. Né? O colírio para ungires os teus olhos, a fim de que veja o Espírito Santo que mostra nossos pecados. Né? Então, esse é o conselho. O verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. No verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Este é o convite, né? Deus está ali batendo a porta, porque ele não abre, ele não entra e não invade seu coração.
Depende de você para abrir essa porta do seu coração e ele fazer morada dentro de você, né? No verso 22 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim é o capítulo 3 que termina com essas 7 igrejas. Então, no próximo vídeo, vamos abordar o capítulo 4. E que eu possa ter sido clara e que você possa ver qual é a tua igreja e ver se ela está ruim, se você precisa melhorar e para você santificar e estar diante de Deus pronto quando Ele voltar. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.